E aí pessoal, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo esse vídeo. É um imenso prazer que tenho de falar com vocês. Meu nome é Pedro Poggi, sou professor de Química e hoje eu estou aqui com uma dúvida de uma grande aluna aqui, de vários alunos aqui, de uma gama de alunos sobre as universidades particulares e públicas, né? Que é um assunto bastante cotidiano e bastante falado também em provas de UERJ e de Enem, que é distribuição eletrônica. Gente, a distribuição eletrônica ela tem que ser estudada com cautela, porque muitas das vezes as pessoas erram através da matemática, né? Através da soma dos expoentes. Então, muitas das vezes as pessoas pecam através disso, por erros bobos. Mas hoje eu vou te ajudar a solucionar esse seu problema sobre distribuição eletrônica de uma vez por todas. Perfeito? Vamos lá? Pessoal, antes de mais nada, né, a gente tem aqui o nosso diagrama de Linus Pauling, nosso autor desse diagrama, para que você não saiba como gravar esse diagrama, se por um momento na sua prova passou por um desespero, esqueceu como é que monta o diagrama e tem uma distribuição eletrônica para fazer, eu vou te ajudar a gravar esse diagrama. Preste atenção. A primeira fileira, você vai gravar do 1 até o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na segunda fileira, você vai cancelar o 7 e 1, tá? Ou seja, vem cortando o 7 e o 1. Na terceira fileira, você vai cancelar o 2 e o 6. Aí vai ficar 3, 4 e 5. E na quarta fileira, você vai cancelar o 3 e o 5. Que vai ficar 4, o 3 e o 5. Que agora vai ficar o quê? O 4 e o 5. Então, eu só cancelo o 3 na terceira fileira e deixo só o 4 e o 5 na última camada, que é a camada F. Perfeito? Bom, então, tem um jeito prático de gravar esse diagrama. Você aprendeu agora. Gente, vamos lá. Para que a gente possa entender distribuição eletrônica, a gente tem que chamar dos nossos subníveis. Quem são os nossos subníveis? São essas letrinhas aqui, ó, S, P, D e F. Gente, mas tem um porém. Cada fileirinha dessa, ou seja, cada letra dessa, ela tem um suporte de elétrons. Quanto que ela suporta de elétrons? A camada S, ela só suporta apenas 2 elétrons, tá? A camada P, ela suporta obrigatoriamente 6 elétrons. A camada D suporta obrigatoriamente 10 elétrons. E a camada F, ela suporta obrigatoriamente 14 elétrons, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Eu tenho um limite para que a minha camada ela tenha um determinado número de elétrons. A camada S com 2, a camada P com 6, a camada D com 10, a camada F com 14 elétrons, tá? Eu posso passar desse número? Passar não. Todo número que vier posterior a esse número de elétrons, como assim, Pedro? Um exemplo, se sua distribuição eletrônica que é igual a do ferro, que dá 3D6, em vez de ser 3D10. E ela vai ser 6, porque é o limite máximo que o ferro tem de distribuição eletrônica, né, pelo número atômico. O que vai acontecer, Pedro? Todo número que tiver antecessor a esse 10 aqui está sendo válido. Eu posso colocar a distribuição eletrônica como 3D11? Não. 3D9? 3D8, 3D7, 3D6, 3D5? Sim. Tudo que vier antes desse número aqui, desses números aqui, eles estarão sendo válidos na sua distribuição eletrônica. Passados, dentre eles, jamais. Perfeito? Esse é o nosso ponto número 1. Até aqui, tudo bem? Gente, deixando suas dúvidas no comentário, tá lá no grupo, tá? Lembrando que estamos com uma plataforma nova que é agora o Google Sala de Aula. Então nossos vídeos estarão todos organizadinhos, eles já estão todos organizadinhos lá no Google Sala de Aula para um maior aprendizado do aluno e até mesmo um entendimento. Folhinha de exercício com questão comentada, assim para ficar muito mais flexível esse curso e muito mais dinâmico também. Perfeito? Então, vamos lá? Bom, então sabendo dessa notícia aqui, que eu tenho um limite de suporte para cada elétron, eu já posso começar a pensar na minha distribuição eletrônica. Bom, então falamos sobre a nossa distribuição de Linus Pauling, quem foi o autor desse cara aqui foi Linus Pauling, dessa distribuição aqui. Falamos sobre os subníveis, né, sobre o subnível S, P, D e F, tá? E também falamos sobre a nossa capacidade que a gente tem de colocar os elétrons dentro desses subníveis. Ou seja, S aguenta 2, o P aguenta 6, o D aguenta 10 e o F aguenta 14. Perfeito? Até aqui tudo bem? Uma outra coisa importantíssima. Quando iremos falar sobre distribuição eletrônica, o sentido que iremos fazer
a distribuição é sempre no sentido unidimensional. O que é um sentido unidimensional, Pedro? Ou seja, único sentido. Então, é da direita para a esquerda. Então, eu venho descendo da direita para a esquerda. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e assim sucessivamente. Perfeito? Então é sempre no sentido unidimensional, da direita para a esquerda. Perfeito? Bom, agora vamos praticar um exercício sobre distribuição eletrônica para ver se realmente nós estamos ali feras em distribuição. Vamos lá? Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar apenas nesse cantinho aqui, ó. Vamos deixar nosso diagrama aqui, vamos precisar do nosso diagrama, tá? É bom que o iniciante, né, quando ele estiver começando a estudar distribuição eletrônica, é bom que ele tenha um acompanhamento, né, do diagrama. Mas como você hoje já aprendeu como montar o diagrama, então ficou sussa. Vamos lá? Então, o ferro. A gente tem aqui o nosso ferro, tá? O ferro está na tabela periódica. Eu não recordo o período, né, e nem o grupo ou família, mas ele é um elemento químico que está na tabela periódica, ele possui um número de massa e ele possui também um número atômico. Ou seja, o número atômico, gente, é sempre aquele que está acima do meu elemento. Eu só posso, anota isso no caderno, eu só posso fazer distribuição eletrônica através do meu número atômico. Não posso fazer distribuição eletrônica pelo número de massa. Perfeito? Então, olha aqui, ó. O número atômico ele sempre estará em cima do meu elemento químico. A massa sempre estará embaixo do meu elemento químico. Ou seja, distribuição eletrônica sempre pelo número atômico. Perfeito? Bom, então sabendo que o número atômico do ferro é 26, a gente já pode começar a calcular a nossa distribuição eletrônica, não pode? Claro! Então vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Gente, ó, vocês percebem que eu estou indo num único sentido, indo e voltando? Olha aqui, ó. Unidimensional, ó. Direita para a esquerda, direita descendo, esquerda, direita descendo, esquerda. Sempre assim, tá? Eu vou ajeitar essa distribuição eletrônica aqui do ferro, porque ela não está pegando muito bem na câmera. Mas a gente ajeita aqui rapidinho. Rapidinho. Bom, sabendo que o número atômico do ferro é 26, então eu vou apagar esse dado aqui, tá? Que eu não vou me interessar. Perfeito, agora a gente tem mais espaço para fazer, né não? Então vamos lá. Ó. Ferro, número atômico 26. Vamos lá? Então vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, quem é o próximo? 3D, 10. Sempre tem que ir somando os expoentes até chegar onde? No 26. Eu vou até grifar, porque esse aqui é um número atômico. Perfeito? Então vamos lá. 2 com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. E com mais 10, 30. Passou do número atômico? Claro, filho! O número atômico dele é 26, tu botou aqui como ele 30. Então, qual o número que eu posso acrescentar aqui no meu último para chegar a 26? O 3D 6. Perfeito? A minha distribuição eletrônica do ferro está feita. Agora, quando o professor falar com você assim, eu quero a camada de valência, eu quero a camada mais externa desse elemento, quem é? É o 3D6 por ele ser o último? Não. A camada mais externa, gente, é aquela que está mais distante do núcleo. Ou seja, a camada que está mais distante do núcleo é quem? Ó? Como é que eu descubro a camada, Pedro? Olha aqui. Não tem 1S2, 2S2, não tem esses números que vocês conseguem enxergar? Esses números que estão em vermelho são as minhas camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, então aqui, ó, para você ficar bem susto, ó, K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, então, ó,
o número 1 ele está na camada K. Depois vem o 2, ó. O 2 se repete. 2, 2. Os dois estão na camada o quê? L. Na camada M, eu tenho que ter o 3. Então aqui, eu tenho 3 aqui e tenho 3 aqui. E na minha camada N, eu tenho quem? O 4. Então, o 4 é o 4s2 é a minha camada mais externa. Logo, a minha camada de valência é o quem? É o 4s2. Por quê? Pela minha camada de valência é o 4s2. Por quê? A camada mais externa que está mais distante do núcleo é quem? O 4s2. Perfeito? Vocês lembram do modelo de Bohr? Como é que o modelo de Bohr funciona? Lembra como é que a gente pode quantizar essas energias dentro do modelo de Bohr? Quer ver como é que funciona? Olha aqui, é um bônus a mais dessa aula que eu quero entregar a vocês, para que vocês saiam dessa aula aqui assim, ó. Caramba, realmente eu aprendi. Vamos lá? Olha aqui. Vamos apagar esse negócio aqui. Sabendo que a camada do ferro vai até N, como é que fica isso no modelo de Bohr? Gente, presta atenção. Isso aqui é importantíssimo também. Aqui dá para enxergar, aqui, deixa eu ver. Bom, como não vamos precisar mais da distribuição eletrônica de Linus Pauling, então eu vou apagar essa distribuição eletrônica aqui, ó. Esse diagrama, na verdade, eu vou apagar para a gente ter mais espaço aqui. Perfeito? Bom, perfeito, gente. Vamos lá, como é que fica isso aqui no modelo de Bohr? Bom, olha aqui. Lembra que o modelo de Bohr ele é regido através desses carinhas aqui? Ou seja, não ficou um ciclo totalmente perfeito. Vamos ver se a gente consegue fazer um ciclo melhor e até mesmo perfeito, que é um pouquinho difícil. Bom, olha aqui, não ficou muito bem perfeito, mas dá pra gente conseguir entender. Olha aqui, ó, camada K, L, M e N. Isso aqui vai até a camada Q, tá? Lembrando que, quando falamos sobre camadas, gente, eu quero deixar uma coisa na cabeça de vocês. Quando falamos sobre camadas, não são literalmente camadas, apenas são níveis de energia. Então, o K ele tem um nível de energia diferente do L, do M e do N, e assim todos eles são diferentes. Eu tenho uma quantidade de energia diferente entre eles. Perfeito? Então, olha aqui, trazendo isso para o modelo de Bohr, tá? Mas, Pedro, eu não sei o que é o modelo de Bohr. Gente, é interessante que você assista a nossa aula anterior, que eu explico um pouco sobre os modelos atômicos. Falo sobre o Rutherford, né? Depois do Rutherford-Bohr, né? Falo sobre o modelo planetário. Então assista nossa aula anterior também, que vai estar interessantíssimo para você entender sobre os modelos atômicos. Perfeito? Então vamos, camada K. Camada K é o quê? É a minha camada número 1. Ou seja, aqui ó, camada 1. Quantos elétrons eu tenho na minha camada 1? 2. Então vai ficar o quê? 2 elétrons na minha camada K. Perfeito? Na minha camada L, que é o 2 agora, vou somar todos os expoentes que contém 2. Então olha aqui, ó. 2s2, 2p6. 6 com mais 2, 8. Então eu tenho o quê? Na camada K eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Perfeito? Estou colocando em assim para ficar mais rápido e até melhor também. A minha camada M é o que? Todos aqueles que contêm 3. 3p6, 3d6. Tem mais? Além do 3? Aqui, ó. 3s2. 6 com mais 6 do 3d. Aqui, ó. 3p6, 3d6, 3s2. 3, 3, 3, ou seja, a camada M. Então, 6 com mais 6, 12. Com mais 2, 14. Então, eu tenho o quê? 14 elétrons na minha camada M. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E a minha camada N tem quantos elétrons? 4. 4, S2 é o quê? Então, quantos elétrons na minha camada N? 2 elétrons. A minha camada 4, que é a camada N. Então, ó, 1, 2. Então, você agora consegue entender por que o N é a camada mais externa? Ou seja, porque ele está o quê? Mais distante do núcleo. Ok? Então, ó, a camada K, enquanto está mais próxima do núcleo, o N está totalmente distante. A minha camada de valência é a parte mais distante que eu tenho. Então, eu tenho quantos elétrons nessa camada N? 2 elétrons. Perfeito? Então, como é que vai ficar isso aqui? K é igual a 2. L é igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
M vale quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E N vale quanto? 1, 2. Então, ó, a minha camada mais externa que eu tenho do núcleo, a camada de valência, é a camada que termina com 4s2. Perfeito, gente? Então, todos conseguiram entender? Bem fácil, bem dinâmico, ok? Então, olha, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Lembrando que, quaisquer dúvidas, deixe nos comentários, deixe lá no Google Sala de Aula que eu tenho o maior prazer em te responder. Perfeito? Então, forte abraço a todos, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.